Bom dia a você que nos acompanha toda semana. Nós estamos felizes por mais um dia, no começo da nossa jornada semanal, podermos começar orando e buscando sabedoria na Palavra de Deus. Bom que você está conosco. Nós vamos ouvir o louvor agora e participar também, e já voltamos com uma palavra que tenho certeza vai tocar a sua vida, seu coração, assim como tocou a minha. Já voltamos. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Surpresas pelo caminho. Quem nunca teve essas surpresas? Quem nunca foi surpreendido por uma oportunidade que apareceu ou por uma nova experiência que você não esperava? Assim era o povo de Israel. Eu vou ler com vocês um versículo, depois você pode ler o capítulo todo de Isaías, capítulo 42, mas no versículo 16 ele diz assim: conduzirei este povo cego por um novo caminho
e guiarei por um rumo desconhecido. Ali, esses capítulos foram escritos num contexto em que o povo de Israel estava cativeiro de um povo babilônico e eles já estavam sem esperança, não conseguiam mais perceber a presença de Deus e ali eles já ficaram em completa desolação. Era muito triste, muito difícil a situação daquele povo. Era um povo orgulhoso da sua nacionalidade, estavam sem nação, sem terra, estavam escravos de um povo que eles não gostavam e se sentindo muito sozinhos. Deus para eles já havia se tornado uma sombra do passado, mas eles não conseguiam compreender essa presença de Deus que nunca os havia deixado. E assim nós somos surpreendidos por Deus quando estamos em situações semelhantes, achando que nós não temos a presença divina e que Ele não fala conosco, Ele não está conosco. Eu estava lendo sobre o testemunho de um homem de Deus e ele estava contando que um dia ele foi designado para o trabalho de uma faculdade e ele naquele trabalho daquela faculdade como capelão, ele andava pelo campus daquela faculdade sem esperança, parecendo alguém sem propósito, completamente fora da realidade. Até que de repente um dia, inesperadamente, um dos alunos chegou para ele e disse: pastor, vamos abrir um estudo bíblico nessa universidade? E naquele dia, naquela oportunidade, eles começaram esse projeto e foi um tremendo sucesso depois que marcou a sua vida. E ele comentava assim: meu Deus, do nada apareceu essa oportunidade, do nada apareceu esse aluno. Às vezes, nossa vida também é assim, Do nada acontece alguma coisa muito inesperada. Será que hoje vai acontecer algo do nada na sua vida, essa semana? Mas olha, nós não podemos nunca nos deixar de saber que mesmo na aparente monotonia da vida, Deus nunca deixa de estar conosco. Jesus sempre estará comigo, com você. É interessante que Isaías é o livro da Bíblia que fala muito que os caminhos não são nossos, mas são de Deus, os caminhos de Deus não são os nossos, e Ele nos mostra o caminho. Tem muitas passagens acerca disso. Uma delas também, fora aquele que eu já li com você, mas aqui no capítulo 48, versículo 17, nós encontramos assim: o Senhor, o Santo de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo: eu sou o Senhor seu Deus, eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que vocês devem seguir. Olha, isso é Deus para nós. Deus não está parado assim numa convergência, numa placa dizendo assim: olha, vai por aqui, este é o caminho. Ele não é assim, ele não é um poste de sinalização que nós estamos tão acostumados pelas ruas aqui da cidade. Mas o Senhor mostra que Ele anda conosco. E Ele anda levando-nos por caminhos que nunca imaginamos, e isto é uma presença. Não é visível, mas é uma presença. Tudo o que temos que fazer é isso que você está fazendo hoje pela manhã, orando, lendo a palavra e andando com Deus, porque o caminho não será muito fácil. Haverá sempre trechos difíceis, lugares tortuosos, o caminho sempre será longo na estrada. Mas Deus prometeu que sempre nos guiará. Ele será para nós uma luz da escuridão, Ele será para nós uma fonte de orientação e nós precisamos percebê-lo. Andar com Ele em uma espiritualidade viva, saber que Ele está conosco e sempre pedirmos a sua orientação. Ele é assim presente. Você não vai ver placas, não vai ver sinalizações. Essas coisas são pessoas que não andam por fé, andam por visão. Mas nós somos chamados a saber que Ele está sempre conosco. Ele está sempre presente e pronto a nos orientar. E nós não podemos ser como o povo de Israel, que Deus se tornou algo distante, uma sombra, mas Ele é alguém muito
vivo para conosco, e essa vivacidade vai de mim e de você, de dia a dia, andarmos com Ele. Algo interessante também é que quando Deus aparece do nada ou surpreende-nos com projetos diferentes, nós precisamos saber que o nosso Deus tem sempre infinitamente mais do que podemos pensar do que Ele pode fazer conosco. Foi assim que o apóstolo Paulo mostrou lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, assim: E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Olha só, aqui a Bíblia diz que Deus é capaz de realizar infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Nós podemos imaginar, podemos planejar, mas o Senhor transcende os nossos planos, Ele pode nos surpreender e Ele pode fazer o que Ele tem para nós e que aos nossos olhos seriam grandes, mas são pequenas coisas, mas aos olhos de Deus podem ser coisas tremendas. Ele pode responder uma oração sua de modo surpreendente, não é? Eu estava aqui pensando, talvez você queira alugar uma casa, Ele pode te dar uma casa. Às vezes você pode querer emprestar um carro, Ele pode te dar um carro. Às vezes você pode achar que vai num médico e achar que ele tem uma cura para você, mas Ele pode curar você. Ele pode fazer infinitamente mais, não só em coisas materiais, né? Estou dando esses exemplos, mas nós não vivemos por coisas materiais, porque se nós queremos sempre provas de coisas materiais, seríamos todos trilionários, porque essa seria a nossa base da fé, mas essa não é a nossa base da fé. Eu estou dizendo que muitas vezes Deus pode nos surpreender nos seus pensamentos, que para você pode ser grande, mas para Deus é pequeno, Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode te surpreender dia após dia e mostrar para você que Ele é um Deus vivo, presente, dono de todas as coisas, que para Ele não tem limites. Muitas vezes nós limitamos o Senhor, limitamos a Deus em tantas coisas, mas o seu limite é completamente diferente. Ele é riquíssimo, riquíssimo em poder, riquíssimo em tudo, e nós seríamos muito mais felizes e descansaríamos muito mais se descansarmos no poder de Deus que opera em nós e opera nesta vida. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: Ele é capaz de fazer muito mais do que nós possamos pedir ou pensar. Que tal isso? Será que você pensa coisas tão pequenas para a sua vida e Deus tem um horizonte enorme para a sua vida? Pense nisso e ore nisso, né, diante de Deus. E uma coisa interessante também, quando a gente vive diariamente e acha que as coisas podem nos surpreender, aparecer do nada, e muitas vezes queremos fazer as coisas certas, né? Já pensou isso? Quantas vezes eu digo para mim mesmo, eu digo para as pessoas: quero fazer as coisas certas, e eu gostaria de acertar sempre. Como acertar, né? Qual é a prova do que fazer? Aí a Bíblia também mostra para nós, em Colossenses capítulo 3, versículo 15, um verso que para mim tem sido o meu norte para as decisões que tomo. Diz assim: e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, e formarem um só corpo, e sejam agradecidos por tudo. Se nós pudéssemos fazer e saber exatamente o que decisão tomar, que seria ótimo, não seria? Jamais errar, jamais tomar e falar com as pessoas erradas, jamais falar uma palavra que poderíamos nos arrepender depois, jamais fazer um projeto que não daria certo, jamais aplicar um dinheiro e perdê-lo. Que coisa interessante, né? Jamais ter um relacionamento com uma pessoa. Será que essa pessoa é certa? Será que essa pessoa é errada? Ou se pudéssemos ter essa ciência, né? Porque Deus é o único onisciente, mas nós só temos a ciência do agora. Mas não é assim.
Nós queremos fazer a coisa certa sempre, mas isso só acontece quando andamos com Jesus em oração e podemos ser dirigidos pelo Espírito Santo, porque a paz interior é o que vai ditar para nós se é certo ou não fazer. Como é isto, né? Se nós empreendermos em um propósito e tudo estiver truncado, essa é a minha percepção. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, aquele propósito está truncado. Às vezes aquela oportunidade se fecha. Às vezes começa a dar as coisas dão erradas. Às vezes as pessoas que eu estou lidando começam a ficar complicadas. Aí eu acredito que não tem paz. Aí eu já começo a pedir ao Senhor a paz que me dirija e eu já abandono aqueles projetos. Porque o que é de Deus, ele vai fluir naturalmente. O que é de Deus, as coisas vão acontecer de modo tranquilo. O que é de Deus para mim é uma coisa que vem do coração, é uma coisa que vai na paz. Começa a dar tudo errado, eu já abandono, eu já digo, esse não é o propósito de Deus para a minha vida. Por isso que a Bíblia diz que a paz de Deus seja o árbitro nos seus corações. Então tudo que você fizer, se as coisas estão indo bem, tranquilamente, é um sinal de paz. Talvez não seja a coisa certa, mas é um sinal de paz. Por outro lado, se você estiver empreendendo alguma coisa, algum relacionamento, algum projeto, e começar a dar tudo errado, e começar a haver muito conflito, eu acredito que é hora de abandonar, porque não vão melhorar as coisas, né? As coisas elas têm que nascer bem e não começar a ser consertadas no meio do caminho. Fica cheio de remendos. Então eu acredito que a paz de Deus deve ser o árbitro no meu coração, no seu coração. Tudo é de paz, é de Deus. Se é conflituoso, já não é mais de Deus. Sabe, querido, nós devemos ter em mente que sempre teremos um novo caminho pela frente. Nem sempre nossos projetos serão levados até o fim. Não é? Você já experimentou isso, eu também já experimentei. Na vida haverá muitas mudanças de rumo, mas eu tenho certeza de uma coisa: Jesus sempre estará conosco em qualquer circunstância que acontecer, qualquer circunstância que houver. Então, nesta semana, pode ser que hajam surpresas pelo caminho, mas fique tranquilo, Deus nos conduzirá em todo o tempo, e quem é de Deus sempre viverá em paz. Que de alguma forma você possa orar e ter essas experiências que só uma vida tranquila diante de Deus pode experimentar. Que você tenha uma ótima semana, um dia abençoado também, e que a cada momento possamos juntos crescer na presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Um grande abraço, nos vemos aí durante a semana nas reuniões da igreja, e que você e sua família e aqueles que convivem com você sejam também irradiados pela presença de Jesus Cristo. Grande abraço, até mais.